Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, paz e bem a você. Eu sou o Padre Emanuel, da Paróquia Pessoal Nipo Brasileira, e apresento o programa Boa Noite, Meu Pai. É um programa que está sempre voltado para a nossa dimensão espiritual. Mas muito mais do que isso, nós estamos em comunhão com Deus. Claro, Ele é a nossa dimensão espiritual. Então, eu busco sempre o nosso lado humano, nosso cotidiano, e a partir desse lado humano, eu coloco tudo isso numa dimensão espiritual, ou seja, buscarmos, encontrarmos com o nosso Deus, que está sempre de braços abertos para nos acolher. Por isso, peço que você, desde agora, divulgue o nosso programa nesse link que está aparecendo agora, para que muitas pessoas consigam ir avante, buscando mais essa dimensão de uma vida espiritual. Irmãos e irmãs, hoje falar um pouco sobre a oração, né? O programa traz sempre essa linha mestra da oração e hoje vou relatar um pouco sobre a oração, como que é a caminhada espiritual no Antigo Testamento, no Novo Testamento e, claro, no nosso tempo atual, o que estamos vivenciando agora. Nós temos, por exemplo, no Antigo Testamento, claro que várias opções de leituras sobre a oração. Sobre alguém que confia em Deus, porque a oração é isso, é alguém que confia em Deus e por isso que ele fala com Deus. Essa pessoa vai todos os dias estar se alimentando do que é invisível, que é a oração. Uma pessoa que não crê em Deus, claro que ela não vai buscar conversar com Deus. Ou aqueles que têm alguma dúvida, eles acham que os que buscam Deus na oração, essas pessoas não têm uma certa sintonia de vida espiritual, ou seja, de normalidade de uma vida humana. Mas claro, todos nós temos que ter essa dimensão. Quando alguém então procura a dimensão espiritual, ou seja, procura Deus, primeiro passo, essa pessoa sabiamente ela confia em Deus. E esse, irmãos e irmãs, sem dúvida alguma, é o maior mandamento que nós, enquanto filhos de Deus, devemos ter na dimensão espiritual. Claro, o maior mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não é isto? Mas, quando falamos de uma dimensão espiritual, o maior mandamento é esse, a confiança que temos que ter em Deus. Porque assim, dessa forma, nenhuma oração, nenhuma palavra, nenhum tempo dedicado a Deus, ele fica em vão. Quando alguém busca realmente essa profundidade com Deus, Deus responde, é claro, Ele é onipresente, então a pessoa consegue conectar o seu dia a dia, buscando sempre esta conectividade com o divino, com o ser espiritual. Então, eu aqui quero tratar no Antigo Testamento sobre a dimensão da confiança, mas na pessoa de Abraão. Uma história que você conhece com certeza. Abraão, ele ouviu a voz de Deus, Deus fez um pedido para ele, que é então sacrificar o seu filho, Isaque, como prova de amor, como prova de confiança. E Abraão, ele faz com que esse desejo de Deus, entre aspas, é claro, porque é uma linguagem, uma dimensão mais figurativa para mostrar uma confiança do homem para com Deus, assim como em Jó também. Tudo que Jó perde, ele deixa de lado porque são coisas humanas. Mas a confiança em Deus, Jó jamais perdeu. Ou seja, algo divino que Deus nos dá e nós retomamos a Ele novamente. Damos de volta a Ele, aliás. Então Abraão foi a mesma dimensão. Ouviu Deus pedindo uma prova. Como quem diz, olha, você confia muito em mim, mas dê-me uma prova sobre essa confiança. Então pede o que tem mais precioso, que é então, claro, seu filho, Isaque. E Abraão, ele faz com que esse anseio de Deus para mostrar confiança seja realmente colocado em prova. Ou seja, ganhe corpo. E ele começa uma caminhada, né, para o lugar do sacrifício, levando o seu filho, Isaque. E interessante que existe um diálogo entre Isaque e o próprio pai nessa caminhada toda. Mas em momento algum, Abraão tornou o nome de Deus perigoso ou algum nome de desconfiança. Não, porque a confiança em Deus que ele tinha era tão grande que ele sabia que alguma coisa ia acontecer. A caminhada, irmãos e irmãs, é exatamente para mostrarmos isto. Ninguém consegue uma dimensão espiritual de sucesso se não caminha no seu dia a dia. Quem fica ali parado, simplesmente buscando ou querendo que as coisas aconteçam por si, essa pessoa não cresce espiritualmente. Uma dimensão importante, alguém pode ter pensado agora, ou perguntado para um outro que está ao seu lado, mas e os monges que não têm essa caminhada, ou seja, esse dia a dia todo buscando mudanças? Mas a oração, ela é uma caminhada.
O monge ele reza o dia inteiro, ou uma boa parte do dia, ou na regra de São Bento, né? 8, 8 e 8, 8 trabalho, 8 descanso e 8 oração. Então tem tudo isso que a gente tem que colocar em prática para saber o que é uma caminhada de alguém que está buscando uma dimensão espiritual. Então Abraão, ele ouvindo a voz de Deus, ele fez isso. Colocou-se a caminho, ou seja, modificou o seu dia a dia, mas ele em momento algum falou para Isaac: olha, Deus mandou eu te matar. Para provar o meu amor, a minha confiança nele, ele pediu a sua vida. Em momento algum, Abraão falou isso para Isaac. Isso mostra o que, irmãos e irmãs? Que a nossa confiança em Deus, por mais tormentas que nós tenhamos no nosso dia a dia, a nossa confiança é fundamental para alicerçar nossa caminhada para com Deus. Isso porque, quando chegaram na pedra do sacrifício, o que acontece? Deus mais uma vez interage com Abraão. E ali então é poupada a vida de Isaac. Como quem diz: Abraão, mostraste-me plena confiança, ou seja, não precisas me provar mais nada, conheço o teu coração. E o sacrifício ia acontecer? Ia. Então aparece um animal enroscado em um arame, uma cerca, e ali então ele é oferecido em sacrifício. A outra dimensão ainda do Antigo Testamento, nós vemos um pouco sobre também Moisés, homem de profunda comunhão com Deus. Claro, até a sua conversão houve um pouco de divergência sobre isto, mas como todos nós temos também. Mas quando quando Moisés conhece o coração do chamado de Deus, ele se põe a caminho. Ele enxerga uma realidade que não é humana, que é uma árvore se queimando e não se consumindo, e ele fala: realmente Deus está ali. Vou começar a caminhada. E em todo momento que ele precisou de Deus, porque ouviu de Deus antes, e Deus, claro, cumpre a sua promessa, em todo momento que ele precisou, ele buscou e encontrou. Ou seja, irmãos e irmãs, a nossa confiança em Deus é fundamental para nós termos um alicerce espiritual. Então mostrei para vocês agora, pela literatura bíblica, 2 grandes exemplos de pessoas que existiram no nosso meio, mas que puderam comprovar pela sua fragilidade humana que é possível sim, alguém que busca Deus, que tem confiança em Deus, colocar-se a caminho para Deus, através dessa confiança, ir e agir na vida dessas pessoas. Também no Novo Testamento nós temos 2 pessoas importantíssimas para vermos como que elas relataram essa caminhada, essa convivência delas para com o nosso Deus. Aqui, claro, também temos inúmeras pessoas que fizeram a experiência da oração no Novo Testamento. Mas eu quero relatar 2 em especial que fizeram toda a diferença na nossa vida espiritual. A primeira, Maria, a jovem Maria, a menina Maria até então. Ela, que já estava com profunda caminhada com Deus, ela fez o quê? Na oração que ela fazia no seu dia a dia, ela com certeza sabia que Deus, um dia se fosse falar com ela, não seria algo estranho para ela. Por quê? Quando alguém busca uma vida de oração, as coisas que acontecem no campo espiritual, a pessoa consegue compreender. Veja bem, toda pessoa que reza todos os dias, com profundidade espiritual, com confiança em Deus, quando algumas coisas acontecem que não estão no campo humano, esta pessoa tem discernimento em saber e em falar. É divino? Não é divino. Aqui eu me lembro mais uma vez do nosso saudoso Dom Albano, né? Que ele sempre falava sobre as coisas de Deus, quando dizia que o tempo era o melhor aliado. Como quem diz assim: olha, se for de Deus, isso vai acontecer, e é só esperar. Eles falavam isso sobre o santuário de Aparecida, lá na cidade de Aparecida, em São Paulo. Quando nasceu, algo quase que insignificante, né? Um pequeno vilarejo, algumas pessoas, enfim. E aí ele falava: olha, se for de Deus, isso vai prosperar. Aí ele dizia: olha o que é o santuário mariano hoje, né? Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, São Paulo. Ou seja, quando temos confiança e buscamos essa caminhada com Deus, as coisas acontecem. Então Maria, rezando no seu íntimo, uma pessoa de profunda comunhão com o espiritual, quando ela ouviu a voz do anjo Gabriel, ela sabia que não era algo da cabeça dela. Sabia também que não era algo enviado do lado maligno, porque o maligno também tenta nos enganar muitas vezes. O que disse agora há pouco? Quando é de Deus, quando a pessoa tem profunda comunhão com Ele, a pessoa sabe.
Uma experiência com Deus, por exemplo, quando a pessoa faz realmente no grupo de oração, ela vivencia e ela sabe que ali sim ela teve um encontro, ela passou por uma experiência com Deus. Mas, meus irmãos, isso precisa do quê? Persistência. Uma pessoa que reza todos os dias com esse caráter espiritual, ela consegue ter esse discernimento. Então Maria, sem dúvida alguma, foi aquela menina naquele tempo, é claro, que ouvindo a voz do anjo Gabriel, quando era adolescente ainda, sobre a sua gravidez, ela teve profunda compreensão da que estava acontecendo. Apenas perguntou: mas eu não conheço homem algum, como quem diz, olha, eu não sou casado, como que eu vou ter um filho? Mas quando o anjo falou de onde viria esse filho, ela não teve mais nenhuma dúvida. Deus realmente está falando comigo. Então, irmãos e irmãs, a nossa caminhada espiritual nos coloca nesse patamar de sabermos, discernirmos quando Deus quer e está falando conosco. Aí eu pergunto para você agora que está me ouvindo: já passou por uma experiência nesse campo? De saber que Deus realmente está falando comigo, e é Deus, não é meu sonho, não é, como muitos dizem, estava quase acordado ou quase dormindo. Não, você consegue sentir que Deus está ali, presente, e você está consciente, e Ele falando com você. Então, repito, Moisés passou por isso, Abraão passou por isso, agora vemos a dimensão mariana, passou por isso também, porque são pessoas que fizeram uma profunda comunhão com Deus. E olha, hoje, 2025, eu conheço pessoas que fazem também essa experiência, que vêm relatar para o padre: olha, eu depois de uma profunda conversão ou de um tempo propício de oração, eu senti Deus. Porque, irmãos e irmãs, Deus nos fala ao coração. Este é o grande segredo. Quando alguém fala que ouviu Deus, como nós estamos escutando os outros no dia a dia, isso é meio duvidoso, isso é meio complicado, teologicamente falando, porque Deus não fala dessa forma. Deus nos fala ao coração, nós sentimos a sua presença, é o Espírito, é o ar, é o Espírito Santo que paira em cada um de nós, e quando alguém faz a experiência, essa pessoa sente literalmente que ali está a presença divina. Então vejam como que é importante alguém se entregar profundamente na oração. Vejam como que é importante alguém que faz uma experiência e quer que a experiência seja marcante, ou seja, marque profundamente a sua vida. Depois temos um outro exemplo muito importante ainda no Novo Testamento, aliás, que é então, claro, a pessoa de Jesus. Por excelência, homem de oração. Não somente na oração rezada mesmo, meditada, pensada, refletida, mas também na oração trabalhada, seu dia a dia. A nossa vida é uma oração. O nosso estar em algum lugar é uma oração. O nosso silenciar ou o nosso falar é também uma oração. E aqui eu coloquei então alguns exemplos que Jesus passou, como este, no monte. Sempre que ele ia para um monte, não importa qual foi esse monte ou qual foi a passagem bíblica, quando fala de um monte, uma montanha, um lugar distante, do outro lado do rio, da margem, é sempre o significado que esta pessoa, no caso agora Jesus, foi rezar. Foi buscar Deus. E olha, ele, sabendo da sua condição humana, mas também a condição divina, por ser filho de Deus, ele ainda vai buscar Deus, o Criador. Vai buscar um conselho. Depois, no Getsemane, também, profundo sofrimento de suar sangue. Mas ali ele teve a certeza que o Pai queria que tudo aquilo de um momento acabasse pela sua entrega para resgatar a humanidade, para salvar a humanidade. Inclusive agora, nesses dias agora, o Papa Leão, ele reafirmou Jesus enquanto o grande Salvador. Depois, nós temos o entregar-se para Deus, que é na cruz. Ele coloca naquele momento uma condição humana, que é o sofrimento. Pai, afasta de mim esse cálice, mas ao mesmo tempo ele coloca a condição divina. Diz o quê? Não, Senhor, eu vim para isto. Portanto, se eu vou passar por essa dor, não tem nenhum problema. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então vejam, a comunhão humana com a divina,
nos coloca em profunda comunhão com o nosso Criador, com o nosso Deus. E é isso que então que Maria fez, isso que Jesus fez, isso que Moisés fez, isso também que Abraão fez. Antigo e Novo Testamento, pessoas buscando essa profunda comunhão com Deus. Irmãos e irmãs, a oração também nos coloca num momento muito oportuno, que é o quê? O tempo presente, o agora. Quando alguém está buscando Deus no tempo presente, em qualquer momento esta pessoa pode estar, conversar, sentir Deus. Eu sempre falo que quando alguém liga para outra pessoa, pega o telefone, o celular, dá uma ligadinha, manda uma mensagem. Quando a outra pessoa escuta um som, ou o toque do telefone, ou de uma mensagem chegando, ali começa uma comunicação. Se você está ligando para alguém que está no outro lado, no WhatsApp, mas sem internet, você vai sentir que está tocando, chamando, mas a outra pessoa não está nem ouvindo, porque não está conectado com a rede. Ou seja, a comunicação vai vir bem depois. Mas quando eu falo que estamos nos comunicando com Deus, não existe essa falha humana, como disse agora há pouco do telefone. A qualquer momento você pode falar com Deus. Vejam que riqueza isto é para nós. A qualquer momento, literalmente, de manhã, de madrugada, à noite, em tempestade, em tempos sombrios, em qualquer tempo, você pode se comunicar com Deus. Então, quando a pessoa começa a ter essa certeza, ela jamais deixa de lado um minutinho do seu dia, um tempinho do seu dia a dia, para literalmente estar e falar com Deus. Vejam que importância isso. Alguém que está buscando profundamente a comunhão com Deus vai sempre encontrar uma maneira de lidar, de estar com Deus através de uma pequena oração. Pequenos momentos no seu dia a dia. Portanto, nós temos duas dimensões para estarmos com Deus no dia a dia. A primeira é esta: uma oração onde eu vou balbuciar minhas palavras. Ou seja, eu vou literalmente falar com Deus. Eu vou escolher um local. Nós temos a chamada Lexio Divina, leitura divina. E a partir dessa leitura divina, eu vou escolher um local, escolher o tema que eu vou rezar. Eu vou determinar o que eu vou rezar, para quem eu vou rezar, aonde eu vou rezar. Se é sentado, se é ajoelhado, se é lá no meu jardim, se é no cantinho do meu quarto. Eu vou fazer tudo isso nessa oração onde eu vou balbuciar palavras. Ou simplesmente uma reflexão, apenas o pensamento, mas também, claro, é uma oração profunda. Porque eu vou preparar o ambiente. Imagine você no seu quarto, deixar um lugar reservado só para isso, uma poltrona só para isso. Deixar lá, por exemplo, um lugar para uma vela, o seu santo de devoção, um lugarzinho para você pôr suas intenções do dia a dia. Tudo isso faz a diferença na sua vida espiritual, na sua riqueza espiritual. Então procure isso no seu dia a dia também. Depois nós temos também a oração que eu chamo de trabalhada. Esta então é a oração do zelo. Como que ela se mostra para nós? Dessa forma. Quando a pessoa está, por exemplo, no seu dia a dia trabalhando, o que ela faz? O que acontece é que ela consegue estar em comunhão com Deus? O amor que ela dedica ao que está fazendo. Isso disse agora há pouco também, inclusive, isto é uma oração. Por exemplo, eu sempre falo que antes de uma profissão, existe uma vocação. Há alguém que trabalha no mercado, por exemplo, no caixa. Mas trabalha com tanto amor, com tanta alegria, com tanta gratidão, que a profissão dela se torna o quê? Uma vocação. E naturalmente essa vocação se transforma em uma oração. Por quê? A pessoa está louvando a Deus, ou seja, a alegria nos remete a isso, pelo que ela está fazendo. Então também é uma oração. Inclusive o Padre Zezinho, em uma música, já relatava isso também, rezar com o seu trabalho, rezar com a sua profissão, colocar alegria no que está fazendo no seu dia a dia. Então, o trabalho com zelo, ele vai sem dúvida alguma mostrar uma oração. Depois nós temos a dimensão bíblica, que é o quê? Alguém que entra no seu quarto, isso é o próprio Jesus que nos fala. Entra no teu quarto, fecha a porta. Deus que está no oculto, ele consegue ver e sentir também o que está naquele oculto, naquele quarto.
O oculto do quarto vai ser então um momento agradável para Deus, e ali a pessoa vai se desligar do mundo, das coisas, das tempestades e preocupações e vai dizer: eu estou com Deus, vou falar com Deus, eu vou sentir Deus falando comigo de volta, porque isso realmente acontece. Aqui entra aquele ponto principal, não é a voz, é o sentir. Então, irmãos e irmãs, importante sabermos disso é o quê? É que esse quarto que fala a Sagrada Escritura, numa linguagem mais espiritual, não é e somente, literalmente, o quarto físico. Também pode ser, é claro, um momento reservado para você, mas espiritualmente, qual é esse quarto? É o meu próprio corpo, o meu interior. Adentrar em mim mesmo e olhar o que tenho aqui dentro, aquilo que fui deixando, sentimentos ruins, emoções não tratadas, isso tudo vira um emaranhado de coisas ruins e eu vou perdendo essa emoção de estar sentindo a presença de Deus. Então é isso que ele fala, entra em teu quarto, eu chamo disso de introspecção. Entrar em mim mesmo e a partir daí olhar o que tem aqui dentro que eu fui guardando e claro, eu vou tirando cada coisa que eu fui guardando e que não me pertence mais. Ou seja, não tem mais sentido guardar ou zelar aquilo. Então é isso que ele fala sobre nós termos uma qualidade de vida espiritual. É adentrar em nós mesmos, ver nossas mazelas e a partir daí tirarmos todas elas. Mazelas, coisas ruins, costumes ruins que eu vou guardando como se fossem coisas boas, mas que não trazem nada, não produzem nada de bom ou até mesmo de espiritual para a minha dimensão de salvação. Então, irmãos e irmãs, que mais uma vez Deus nos ajude a buscarmos e encontrarmos o que é essencial para a vida. Aqui eu me refiro agora já à também literatura de Anthony de Saint-Exupéry, quando falou do Pequeno Príncipe. Guardar aquilo que é essencial é fundamental. Ele fala que só se vê bem com o coração, né? Os olhos, claro, nós enxergamos no dia a dia, mas aquilo que é essencial mesmo, nós sentimos. O coração, ele consegue transmitir isso também. Então que a sua oração chegue até Deus, não tenha dúvida sobre isso. O incenso que nós acendemos nas missas solenes, a fumaça tem esse significado, o nosso oferecimento a Deus, nossa alegria para Deus, e a fumaça, claro, chega até Deus. Então não tenha dúvida que a sua prece também chega até Deus. Assim como chegou a prece de Moisés, assim como chegou a prece de Abraão, assim como chegou a prece e a confiança de Maria, e também, claro, de todos nós que buscamos Deus no nosso dia a dia. Então que Deus te abençoe mais uma vez, que te dê uma semana muito abençoada e cada vez você tenha essa certeza de buscar Deus onde quer que você esteja, aliás, porque Deus está em todos os lugares e ao mesmo tempo pela sua onipresença. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que mais uma vez desça sobre você, o seu lar, sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo domingo com as bênçãos do nosso Pai.